Olá, irmãos do Celeiro da Promoção Humana. Eu me chamo Joyce, sou comunidade de vida celibatária e hoje eu moro aqui na missão de Cabo Verde, na África, na cidade da Praia, capital do país. Fui convidada então para partilhar hoje com vocês sobre evangelização dos pobres, segundo a doutrina social da igreja, né? O tema de hoje, desse nosso encontro, né? Eu tive que gravar, infelizmente não pude estar presente por causa do fuso horário, mas espero que a gente consiga também alguma forma de diálogo também posterior a essa partilha, né? Desde já me coloco à disposição de vocês, bem? Para nós partilharmos sobre este tema, eu gostaria de começar com a palavra de Deus, que vai nos iluminar ao longo dessa partilha. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, nós vamos ler a parábola do samaritano, que vai nos iluminar sobre este tema, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 29. Lucas 10, 29. Vamos lá? Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Tomando a palavra, Jesus respondeu: "Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os aos estalajadeiros, dizendo: "Trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar." Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: "O que usou de misericórdia para com ele." Jesus retorquiu: "Vai e faze tu o mesmo." Palavra da salvação. Irmãos, certamente esta palavra é muito conhecida, né? Uma palavra que nós conhecemos muito, e até algumas vezes utilizamos assim: você é um bom samaritano, você quer ser um bom samaritano. Nós usamos até dessa forma como uma forma de ressaltar uma bondade, uma caridade extraordinária de uma pessoa, não é verdade? E o interessante é que Jesus não coloca como algo extraordinário, porque se Jesus diz que para cumprirmos o mandamento do amor ao próximo nós devemos fazer como este, então é para todos nós. Então eu gostaria de começar com esta palavra, colocando todos nós nesta postura, porque talvez você está agora conhecendo o ministério, né? E claro que nós temos talvez uma inclinação pessoal pela nossa história, pela nossa vivência, uma inclinação pessoal à promoção humana, ao trabalho com as pessoas mais pobres, mais vulneráveis socialmente, mas o mandamento do socorro aos necessitados, ele é para todos. O mandamento de se colocar ao lado, próximo, é para todos. Então, este é o primeiro passo para nós entendermos que aquilo que nós fazemos enquanto ministério, digamos, é uma parte da vinha que nos é confiada, é uma partezinha, assim, cara a Deus, né? Mas que é do todo, né? Não é uma parte separada, não é algo à parte que nós fazemos a promoção humana. Ela está ligada ao todo da evangelização. E aí eu já vou começando então o nosso tema propriamente dito da evangelização dos pobres, né? É importante que nós entendamos primeiro o que é evangelização e o que são os pobres, então, né? Quando nós nos empenhamos na evangelização dos pobres, nós estamos colaborando com a missão de toda a igreja de evangelizar, não é algo à parte. Não, a promoção humana não é um ministério, por exemplo, no Shalom, descolado, por exemplo, de um servo de seminário, descolado do querigma, descolado da evangelização pessoa a pessoa, a parte da liturgia, por exemplo, de modo algum.
ele está integrado com todos os outros ministérios, porque a evangelização é um movimento só. A evangelização é o mandato da igreja. O que é evangelizar? É anunciar o Cristo, Filho vivo de Deus Pai, enviado ao mundo para nos salvar, que ressuscita e nos dá o seu Espírito Santo. E este Espírito nos faz filhos adotivos de Deus pela graça. Este anúncio é para mim, este anúncio é para você, este anúncio é para a pessoa mais rica financeiramente que você conheça, este anúncio é para a pessoa mais pobre financeiramente que você conheça, este anúncio é para a pessoa mais legal, mais simpática, mais amável, esse anúncio é para a pessoa mais desamável, não sei se existe essa palavra, né? Para você, este anúncio é para todos. Cristo, Filho vivo de Deus Pai, que vem ao mundo para nos salvar e nos dá o seu Espírito Santo. E este anúncio, então, deve chegar a toda criatura. E aí os pobres são criaturas de Deus, né? São filhos de Deus, né? Tem a mesma dignidade de todos. Todos os filhos de Deus têm a mesma dignidade. E aí sim nós entramos em algo muito específico da doutrina social, que é este primeiro valor da doutrina social da igreja, que é a dignidade humana, certo? E aí nós vamos falar dessa dignidade que é igual para todos. O primeiro ponto era esse, né? Que a evangelização é uma só, né? A evangelização dos pobres, a promoção humana, ela está dentro de um único movimento de evangelização da igreja, não é a parte, certo? Indo então para especificamente, né, aqueles que serão alvo da nossa atenção no nosso ministério, no nosso serviço, né? Alvos especiais, privilegiados do nosso olhar, do nosso cuidado. Então nós entramos naquilo que a igreja fala sobre a doutrina social. O que é a doutrina social da igreja? Tem muita oportunidade de nós aprofundarmos, né? O Instituto Parresia da Comunidade Católica Shalom, ele tem uma escola de doutrina social da igreja, se você desejar aprofundar, né? Vou deixar o link com a coordenação do ministério, né? Para passar para vocês o link do Instituto Parresia, mas é uma escola para a gente aprofundar, que é extensa. Mas a doutrina social, ela não é assim um documento, ela não é digamos assim, uma verdade destacada do magistério da igreja. A doutrina social é o compêndio de tudo aquilo que a igreja proferiu, que o magistério da igreja proferiu sobre a realidade social, né? Então, a gente não acha a doutrina social assim, aqui está, né? Existe um compêndio, mas esse compêndio vai o quê? Citar todos os documentos que tratam sobre a implicação social do evangelho, né? O que a igreja faz na doutrina social é justamente isso, a aplicação do evangelho às realidades econômicas, políticas, sociais do mundo, né? Por isso vai se atualizando, porque o mundo vai se transformando e a doutrina social, então, vai tendo a necessidade de proferir orientações, explicações sobre novas realidades, não que ela mude, e não que ela mude e apague o que ficou para trás, né? Ela vai se atualizando também, porque o mundo surge em novas demandas, né? A doutrina social é uma resposta da igreja, à luz do evangelho, aos problemas sociais, né? Então você pode encontrar no compêndio da doutrina social, de forma resumida, mas ao longo de vários documentos, desde a Rerum Novarum, até agora nós temos recentemente, né, o Papa Francisco com vários documentos sociais. A Evangelii Gaudium mesmo é um outro muito importante que já inaugura um novo olhar para o social a partir do pontificado do Papa Francisco. Mas nós temos outras também, do Papa Bento XVI, a Caritas Est e inúmeras, que você tendo acesso ao curso, mas também ao compêndio, você tem acesso a todas essas, né? Onde estariam mais destrinchados esse conhecimento, ok? E qual é então o princípio principal, né? Onde está o princípio fundamental da doutrina social da igreja? O princípio fundamental da doutrina social é a dignidade do homem. Então, tudo aquilo que fere a dignidade do homem, fere o corpo da igreja. Tudo aquilo que fere a dignidade do homem, fere a igreja. E o que é o corpo da igreja? Né? Quem é a igreja? É Cristo. A cabeça e nós somos o seu corpo. Então, tudo aquilo que fere um dos membros, fere a Cristo. Por isso que a igreja, ela então vai falar da dignidade de todos, porque ninguém está fora
do corpo, né? Ninguém está fora da dignidade de filho de Deus. E dentro desse conceito de dignidade, então, há um outro conceito muito importante, que acho que seria o mais importante para nós entendermos sobre essa dimensão social da evangelização, que é a visão integral do homem, né? A igreja ela se baseia nessa visão integral para pautar toda a sua doutrina. O que é a visão integral, né? O homem, ele não é apenas um ser espiritual. O homem não é apenas um ser biológico, né, corporal. O homem também não é apenas um ser psicológico, a partir daquilo que ele pensa, sente, né? O homem é um ser biopsíquico, social e espiritual, né? Então são 4 dimensões: biopsíquico, social e espiritual, né? Essas 4 dimensões formam a integridade, a integralidade do homem. E é a partir dessa visão que a igreja constrói a doutrina social. Então, quando a igreja fala da evangelização do homem, ela fala da evangelização de todos os homens e do homem inteiro. Então, nós não evangelizamos só uma parte do homem. Isso que nós precisamos ter muito claro em nós, na nossa ação de promoção humana. Nós não vamos só socorrer materialmente aquela pessoa, nós não vamos também só socorrer espiritualmente, nós socorremos o homem todo. Quando eu encontro um homem, né, quando eu encontro uma pessoa, eu encontro a pessoa toda. Isso é muito importante para nós, irmãos. Nós não podemos olhar para uma pessoa, seja ela em qual situação for, apenas pelo contexto que ela está. Nós não podemos encontrar, por exemplo, né, como no trabalho que eu tive a graça de participar do Amigo dos Pobres em Fortaleza por 3 meses, né? Eu não posso olhar aquele irmão na rua, que ele está em situação de rua, muitas vezes alcoolizado, ou até sob o efeito do uso de drogas. Eu não posso olhar para eles assim, este é um alcoólatra, este é um drogado, este é um irmão em situação de rua. Não. Este é um irmão que socialmente está na condição de rua, que psicologicamente está afetado pelo uso dessa substância, mas que espiritualmente tem todas as potencialidades que eu tenho de encontrar com Deus, de conhecer a Deus, mas diferente de mim, ainda não lhe foi anunciado, ou se lhe foi anunciado, ele ainda não fez a experiência da graça de Deus, então falta esta experiência. Socialmente ele está vulnerabilizado, então ele não tem o pão, ele não tem a coberta, ele não tem algo que lhe ampare, um abrigo. Então é isso tudo que eu vejo, né? Eu vejo que ele tem uma história, que psicologicamente ele também é moldado por esta história. Ver o homem todo é algo muito caro para nós e elementar para a nossa evangelização. E aí nós voltamos à parábola do samaritano, né? Aquele samaritano que viu o homem ferido, ele não viu só parte daquele homem. Ele não viu só o fato dele ser judeu. Ele também não viu só a ferida a ser curada e ignorou. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia como ele comprometia, né, as relações sociais da época, dando abrigo àquela pessoa. Ele não viu parte, ele viu todo, ele viu a dignidade completa. É esse o nosso convite. Nós não podemos fazer do nosso ministério o que nós chamamos de instrumentalização. Então é para me realizar enquanto pessoa, porque eu gosto muito de fazer a caridade, eu gosto muito de ser bom, eu gosto muito de dar porque eu tenho, quero dar. Então eu vou achar pobres para eu poder fazer algo para eles. Isso não é a visão do Evangelho. A visão do Evangelho vê o homem todo, não vê o outro como alguém que eu tenho que dar algo somente para ele. Não vê o outro como alguém que é maior ou menor que eu, né? Vê na mesma dignidade. Na visão do Evangelho, independente das minhas inclinações pessoais, eu tenho o dever de socorrer e de amar a todos e de modo integral. No meu ministério eu vou fazer isso de forma mais específica aos irmãos mais pobres, pela promoção humana, mas todos nós temos esse chamado, né? Outra coisa importante de ver o homem todo é que nós também fugimos de um grande perigo, que é somente o socorro material, que, né, nós, graças a Deus, como estamos dentro da comunidade, a comunidade nos orienta muito à evangelização,
Mas às vezes nós encontramos pessoas tão vulneráveis que nós queremos logo socorrer e esquecemos que aquele pão com manteiga, aquele café com leite que nós oferecemos, né? O almoço que nós oferecemos, ele vai matar uma fome muito brevemente. Mas Cristo, ele sacia. E às vezes, e eu me deparei com isso, por isso que eu partilho com vocês, né? Algumas vezes a vulnerabilidade é tão grande, que parece que até chegar em Jesus, né, na possibilidade de um anúncio, é uma desesperança tão grande que você olha, meu Deus, assim, não sei nem o que dizer diante dessa situação, né? É tanta coisa, a pessoa tá ferida, muitas vezes eu encontrei pessoas que estavam machucadas, altamente vulneráveis e agressivas até, né? E aí, muitas vezes, você se perde naquela situação, né? Ou aquela situação até te rouba tanto psicologicamente que você até esquece, né? Mas, não, peraí, né? Eu tô aqui para anunciar, né? E o anúncio nem sempre, irmãos, né? É com as nossas palavras, como diria São Francisco, né? Se necessário, use as palavras, né? Mas não é que nós devemos não falar de Jesus, não é isso. Mas é que se o nosso corpo, se os nossos olhos não anunciarem Jesus, as palavras não vão valer nada. Irmãos, e principalmente para os mais pobres, diante dos mais pobres não existem máscaras. De pouco vale os nossos conhecimentos, de pouco vale se nós já somos doutores, né, na universidade, de pouco vale se nós somos já promessas definitivas, se nós já temos anos de obra, né? Não é isso que conta, né? Como ele está tão... Essa é uma experiência tão bela do encontro com o pobre, pois ele está tão vulnerável, que um segundo para ele vai sedento para aquele segundo. Ele dá um valor para o segundo que nós não damos, porque nós vivemos rezando, né? Talvez você seja da obra Shalom, provavelmente, né? Ou já da comunidade de aliança, e talvez nós rezamos 2 horas por dia, temos um grupo de oração, missa diária, né? E aí nós perdemos o valor de cada segundo na presença de Deus, né? Mas os nossos irmãos pobres, que lutam por cada segundo de vida, eles não perdem esse valor. Eles dão valor a cada segundo, e você pode pensar, mas eles fazem tantas coisas erradas, né? Sim, aí a consciência tem que ser iluminada daquilo que lhes faz mal e a realidade do vício, da dependência que compromete psicologicamente as escolhas, mas eles dão valor. A um segundo que você para e olha nos olhos dele, aquilo tem valor para eles. Esse é o anúncio do Evangelho. Eles conhecerão o amor de Deus através de nós, através da nossa vida, através do nosso corpo, através da nossa disposição em amá-los. E amá-los verdadeiramente. E não amá-los porque são bons, e não amá-los porque vão nos retribuir. Essa é uma grande graça, como a graça do samaritano, né? A promoção humana, ela desperta em nós uma gratuidade. Talvez no pastoreio, com muita razão, se espere o progresso das ovelhas, né? Então, sou pastor, eu espero que as minhas ovelhas vão cada vez mais caminhando no caminho da paz e seguindo o caminho, fiéis àquilo que nós vamos passando, às fases. Talvez num seminário de vida, com muita segurança, nós esperamos que as pessoas que nós estamos ali servindo tenham uma experiência com Deus e voltem no reencontro, né? Já na promoção humana, nós também esperamos sim, temos que ter esperança, né? Mas nós devemos viver aquele segundo, a plenitude daquele segundo. Porque, irmãos, as situações que nós encontramos são tão, como nós dizemos, limítrofes, estão tão assim, na beira do desespero, né? Que um segundo que nós arrancamos aquela pessoa, ele tem muito valor. Nós não devemos esperar o progresso, né? O sucesso. Nós devemos esperar que aquela pessoa alimente a cada segundo a experiência dela de Deus, né? O bom samaritano, ele não esperou o agradecimento. Ele não ficou lá para ver se não, quando ele despertar, ele vai me agradecer, né? Ele sabia que quando ele voltasse, talvez aquela pessoa não estava nem lá. Ele só queria pagar o que devia na hospedaria, né? Então, essa gratuidade também é própria do Evangelho, é próprio do ensinamento da doutrina social, que não é utilitarismo,
não é utilizar a evangelização dos pobres para minha satisfação pessoal, para o meu sentimento de que eu cumpri a minha como empresa, né, que cumpre a razão social, que cumpriu a cota social da empresa, então para eu dormir com a consciência tranquila, porque eu tenho muitos bens, mas pelo menos eu ajudo as pessoas. Não tem nada a ver com isso a doutrina social. Doutrina social, como eu disse, o princípio é a dignidade humana. E o valor mais alto da doutrina social, que você também pode anotar, o principal princípio é a dignidade humana. E o valor mais alto é a caridade. Papa Bento XVI, se não me engano, né? Ele vai dizer que é impossível que qualquer acordo humano construa uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade plena, se exime a caridade. Não há acordo humano, não há lei, não há nada que a sociedade possa fazer que substitua o mandamento da caridade. A caridade, meus irmãos, como valor mais alto, né, ela ilumina todos os demais valores e também os excede, né? E aí você pode também anotar, se você quiser depois aprofundar, quais são os outros valores, então, da doutrina social que permeiam, vão permear, então, toda a nossa evangelização, né? Esses valores são a verdade, a liberdade, a justiça e a caridade. Sem a verdade não é possível uma sociedade, não é possível convívio. Se nós desconfiamos uns dos outros, não é possível conviver, né? Se nós não vivemos pautados naquilo que nós acreditamos, mas construímos mentiras, subterfúgios, nós não conseguimos viver a nossa missão, né? Então, a verdade é o primeiro, né, deles para se construir a vida social. O segundo é a liberdade. E aí nisso eu gostaria de falar também especificamente para a nossa evangelização com os mais pobres. A liberdade é a maior graça que nos assemelha, assim nos ensina a doutrina social. A liberdade é aquela que nos distingue dos demais seres criados e nos assemelha ao Criador. Só os homens têm liberdade plena, só os homens são capazes de escolhas, de decisões, de renúncias. Irmãos, quando nós estamos diante de uma pessoa mais pobre, seja em qual situação for, seja uma pessoa hospitalizada, seja uma pessoa em situação de rua, seja uma pessoa encarcerada, seja um dependente químico, nós estamos diante de uma pessoa que tem dignidade, que é chamada à verdade e que tem liberdade. Nós não podemos infringir este valor fundamental, a liberdade. Aquela pessoa é livre, ainda que ela esteja em várias situações de aprisionamento pelos vícios, pelos traumas, pelas condições físicas dela naquele momento, ela é livre, ela foi criada pela liberdade. Esse anúncio da liberdade é próprio da promoção humana também, né? E ele faz brilhar os olhos quando nós anunciamos, por exemplo, que você como obra, você como comunidade de aliança, ou até mesmo comunidade de vida, não sei quem está participando, né? Quando nós anunciamos que nós fazemos escolhas, que renunciamos propositalmente talvez a algum ganho, a algum trabalho, ou até mesmo horas de sono para estar numa vigília, por exemplo, esse anúncio ele cativa. Porque aquilo que vem de Deus cativa, os valores fundamentais cativam. Então, o anúncio da liberdade, ele atrai o coração. Nós, quando estamos na promoção humana, algumas vezes, nós desacreditamos um pouco que aquela pessoa é capaz. Isso é um pecado contra a esperança, contra a virtude da esperança, mas também infringe a liberdade daquela pessoa. E, por outro lado, quando nós... Muitas vezes eu me deparei com isso dentro de mim, nós julgamos, né? Então, era porque ele não quer mudar, se ele quisesse mudar ele vinha, se ele quisesse mudar ele estava aqui, né? Aí lembrando, ele é outra pessoa, ele é livre. Então, nosso papel é educar a liberdade, iluminar a liberdade na nossa evangelização. E o terceiro valor, a justiça. Esse valor da justiça, nós dizemos muito assim, né, da justiça social, na verdade, então não é justo que existam pessoas na miséria e outras pessoas com tanto, né? A promoção humana, ela faz justiça, né? Ela vem promover a justiça, isso está correto, né? Mas vai além disso. A justiça,
é dar a Deus e ao outro o que lhe é devido por direito. Então, irmãos, talvez nós achamos que nós somos muito especiais por este trabalho, né? Mas antes de ser um trabalho de caridade, é um trabalho de justiça, porque aquele meu irmão mais vulnerável, ele tem o direito de conhecer a Deus como eu tenho. Irmãos, evangelizar é um ato de justiça, de dar a Deus o que lhe é devido, que é o amor, a honra, né? A gratidão. A evangelização é um sinal de gratidão a Deus, e dar ao outro também o que é justo para ele, o que lhe é devido, o que lhe é direito. É direito do meu irmão mais pobre que ele também conheça o amor e a força transformadora de Deus como eu conheci. Né? Eu não estava numa situação de vulnerabilidade financeira, de vulnerabilidade econômica, talvez como esse meu irmão está. Por isso o anúncio chegou para mim de outra forma, mas eu estava também em situações de pecado que eu também no uso da minha liberdade eu escolhia estar lá. Né? E aí, pelo anúncio, eu reescolhi a Deus. Né? E esse meu irmão tem o mesmo direito, porque ele tem a mesma dignidade. Socorrer, amar, evangelizar os pobres é um ato de justiça. É um ato de devolver a eles a dignidade de se saberem filhos de Deus, porque muitos se esqueceram. Tamanha dor, tamanha miséria, tamanho pecado mesmo também, né? A extensão do pecado que fere a alma, que fere o corpo, que fere a própria dignidade, os fez esquecer dessa dignidade. Então, antes de ser uma caridade, é um ato de justiça. E aí que se pauta a doutrina social da igreja. Verdade, liberdade e justiça, os 3 valores que eu já falei. E aí sim, o passo para aquele que é o maior, que ilumina todos os outros, que é o valor da caridade. Né? Se a justiça é dar ao outro o que lhe é devido por obrigação, então fazer a justiça não é algo, digamos, especial e algo extraordinário. É justo que eu evangelize aquele mais distante de Deus. Aquele que pela sua degradação, pela sua vulnerabilidade social, se vê numa condição impossível de alcançar a Deus. Né? Ou possível, porém ele não se vê possível, né? Com certeza. É mais isso do que ele não ser capaz, é mais ele não se ver capaz, né? Pela sua vulnerabilidade. E também, só voltando nisso, né? A justiça também de lembrar que os bens é um dos princípios da doutrina social. A doutrina social da igreja não é contra a posse de bens, então você vai precisar estudar um pouco mais a doutrina social também para entender, né? Não é contra a propriedade privada, não é contra que as pessoas tenham posses, não. Mas todos os bens e todas as posses, né? Todos os bens materiais foram confiados aos homens para o bem comum. Não é justo que eu retire do outro aquilo que é necessário para a subsistência. Né? E aí nós teríamos que falar mais sobre isso, né? Mas o socorro material também é um ato de justiça, porque os bens foram dados ao homem, os bens foram dados a nós, confiados aos homens por Deus, para o bem comum, para o crescimento de todos, e não só para o meu crescimento, da minha família, do meu marido, do meu esposo, né? Não. Os bens materiais são para a construção do bem comum. Então, nós também realizamos um ato de justiça, nada além daquilo que é evangélico, né? E daquilo que é um valor essencial para a vida do cristão católico, que tem a vida pautada por esses valores da doutrina social. E, então, o 4º valor, a caridade. Se a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido por direito, a caridade, atenção, caridade é dar ao outro o melhor. Aí nós sim alcançamos um ponto acima, né, do que talvez nós pensamos que dar, né, possamos dar ou fazer alguma coisa aos outros. Qualquer coisa, ele está tão necessitado que qualquer coisa já ajuda, verdade, né? Nós encontramos pessoas que têm uma vulnerabilidade tão grande que qualquer coisa já é um grande socorro para aquela pessoa.
Mas a caridade mesmo é dar ao outro o melhor. É dar ao outro o que é meu. É dar de si. Dar de si mesmo é a caridade que o Evangelho nos ensina, que Cristo nos ensina, porque todo o fundamento está em Cristo, não precisamos buscar outros. Irmãos, atenção, você não precisa buscar nenhuma outra ideologia, nenhuma outra teoria, não é necessário buscar nenhuma outra fonte de embasamento doutrinário, não é preciso buscar nenhum influencer que diga isso, é preciso buscar a Cristo para entender a doutrina social. É preciso se encontrar com Cristo. E nós nos encontramos com Cristo na palavra. Nós nos encontramos com Cristo lá no Evangelho. Ali está o Cristo vivo que fala conosco. Essa é a experiência que nos faz evangelizar no poder do Espírito, que nos faz socorrer, que nos faz amar os não amáveis, que nos faz dar de nós mesmos a eles. É a experiência de Cristo. Tudo o resto passa, existem teorias belas, existem noções maravilhosas, muito inteligentes, muito sábias, muito caridosas até, mas que vão passar porque não estão fundamentadas na pedra que é Cristo. O conhecimento da igreja, todos esses valores que eu falei, se fundamentam em Cristo. Não foi a igreja pensando, nossa, o que a gente vai falar agora? Como a gente vai ensinar? Qual é a resposta? Não, a igreja buscou em Cristo. E nós também devemos buscar em Cristo. Essa caridade que dá de si é a caridade de quem? De Cristo, da pessoa de Cristo, que veio ao mundo e se entregou totalmente por nós, nos amou de modo integral. Nos amou por inteiro, né? Todo o nosso ser biopsicossocial, e se entregou a nós também por inteiro. Irmãos, se nós queremos compreender a exigência da evangelização dos pobres à luz da doutrina social, a exigência da justiça, da paz, nós temos que entender a exigência da doação de nós mesmos. Talvez nós já ouvimos isso em outras pregações até vocacionais, em pregações sobre amor esponsal, né? Não sei exatamente o que você já conhece da comunidade. Talvez nós já vimos isso em outras pregações mais espirituais, né? Mas eu digo aqui, nesta pregação sobre evangelização dos pobres, sobre a doutrina social da igreja, que nós só realizaremos a nossa missão neste seu ministério quando nós doarmos a nós mesmos. Isso é a igreja que nos ensina, porque isso é a caridade que o evangelho nos ensina. A doação de si, o empenho de si mesmo para o anúncio da salvação, para o socorro dos nossos irmãos. A experiência que eu tenho para encerrar, para testemunhar, né? Eu até, quando fui para o projeto, nós estávamos no auge da pandemia no Brasil, o Projeto Amigo dos Pobres, que nós iniciamos a doação de alimentos, de roupas, a proporcionar banhos em larga escala, né? Em Fortaleza. E à medida que esses irmãos iam chegando, nós íamos conversando, conhecendo um ou outro, né? E nós íamos percebendo nas realidades deles, né? Que muitos tinham outros lugares para almoçar, por exemplo. Que de alguma forma eles davam um jeito e tinham outros lugares para tomar banho também. Que todo mundo tinha o seu jeitinho ali de se esconder em uma marquise, em arrumar uma máscara, né? Pelo coronavírus, até álcool gel. Eles tinham já os seus esquemas, né? Então eu olhava assim, gente, eles não estavam esperando, né, esse banho, né? Eles não estavam esperando este almoço, né? Foi um socorro material importante? Foi, porque a demanda foi aumentando, mas eu lembro que na época eu escrevi, né? Falei assim, esses irmãos não estavam com Covid, como nós esperávamos. Esses irmãos não estavam com fome, como nós esperávamos. Esses irmãos não estavam com as necessidades que nós esperávamos. Estes irmãos estavam nos esperando. Essa foi a experiência que eu fiz. Evangelizar é nos dar. Cada um daqueles irmãos que eu conheci, que eu pude tocar a vida na promoção humana, eles não estavam esperando a água, eles não estavam esperando o almoço que eu dei, eles não estavam esperando a orientação, o encaminhamento social que eu fiz, né? Isso tudo foi importante, foi a porta que os abriu, né? Mas eles estavam me esperando.
Eles estavam esperando a minha vida, alguém que os tocasse, que os olhasse, né? Mas para transformar, e agora eles são outras pessoas porque eles me encontraram, né? Alguns sim, outros não. Outros, infelizmente, retornaram para as ruas, outros, infelizmente, foram uma vez e não voltaram mais. Mas, na minha doação, eles encontraram a Cristo. E um só dia na presença de Cristo vale mais do que 1000. Nós acreditamos nisso, né? E um só olhar da pessoa de Cristo tem mais valor do que todos os outros olhares da nossa vida. Nós não sabemos, irmãos, o que pode acontecer com as pessoas que nós encontramos na nossa evangelização, na promoção humana. Devido à vulnerabilidade, é tudo muito possível, fica tudo muito à flor da pele. Nós não sabemos o que pode acontecer com eles amanhã, mas nós sabemos o que pode acontecer com eles quando ele está diante de mim. Ele pode conhecer a face de Cristo, ele pode conhecer a caridade de Cristo, que é a doação de si mesmo. E essa doação é feita de várias formas. Às vezes com silêncio, às vezes com um sorriso, às vezes dando o que você nem ia dar, mas o Espírito te inspira. Às vezes você não tinha tempo, mas você impôs as mãos e pediu o Espírito Santo sobre ele. Deu um texto, ensinou a rezar uma Ave Maria. O Espírito Santo, ele que vai nos dizer, né, como socorrer aquela pessoa. Mas a evangelização só se dá verdadeiramente quando nós nos damos. Isso é o que a doutrina social da igreja nos ensina. A dignidade do homem, o ser integral, a visão integral do homem e a doação integral de nós mesmos aos outros. Era isso que eu queria deixar então para vocês essa partilha. Contem com a minha oração também por vocês, por essa caminhada no ministério. Como eu disse, vou deixar com a coordenação tanto o link do Instituto Parresia para você aprofundar a doutrina social da igreja e também especificamente 4 vídeos do YouTube, um mini curso sobre evangelização social, evangelização dos pobres segundo a Evangelii Gaudium, que também é um curso mais rápido e que esmiuça melhor isso que eu falei aqui também, tá bem? Deus abençoe, Shalom!